Olá, a gente está de volta aqui. Agora a gente está no nosso módulo 6. O que são indicadores, né? Agora que a gente já organizou processo, liderança, ferramentas, finanças, a gente agora vai entender e aprender a medir resultado, né? Porque a gente entende que o que a gente não mede, a gente não gerencia, logo a gente não melhora. O que são indicadores? São dados simples, tá? Que vão ajudar você a acompanhar o desempenho do seu escritório. Eles são como os sinais vitais de uma empresa, né? Eles mostram o que está funcionando e o que precisa de atenção. É basicamente isso, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de indicador. Número de atendimento por semana, por exemplo. Ele te ajuda a saber se você está crescendo, se você está mantendo ou se você está caindo na produtividade. Taxa de faltas e cancelamentos, né? Esse dado revela o quanto sua agenda está sendo respeitada e pode sinalizar problemas de comunicação ou fidelização, né? Então, por exemplo, se você está com muito problema aí com taxa de falta e cancelamento, você precisa entender o que está te causando esse problema, né? Porque esse é o objetivo do indicador. Você mede e se o resultado está ruim, você vai gerar um plano de ação que a gente vai falar lá na frente para você melhorar esse seu resultado. Tempo médio de espera, por exemplo. Importante para você perceber o que está acontecendo. A minha agenda está mal distribuída ou a minha equipe está sobrecarregada? A gente consegue entender isso aí também. Satisfação do cliente. Isso aí pode ser medido com uma ferramenta simples, tá? Uma pesquisa rápida, como o NPS, né? Que é o Net Promoter Score, ou um formulário simples. Aí cada um vai adaptar, né? Volume financeiro mensal. Aqui você vai observar se o seu faturamento está dentro da meta. Você precisa de estratégia nova. Então, assim, qual que é a dica? Não adianta a gente ter um monte de indicador, porque a gente não vai dar conta de acompanhar. Se você tiver 3 ou 4 extremamente importantes, você consegue acompanhar toda semana. Porque não adianta você ter um indicador que ele só está no papel e ele realmente não é um dado real para você. O indicador ele precisa ser fidedigno. Então, se você tiver esses 4 indicadores estratégicos, você já consegue ter uma ideia do como é que está o teu negócio, tá? E você já vai conseguir perceber padrões, antecipar problema e tomar suas decisões com mais segurança, tá? E os indicadores são uma ferramenta essencial nesse caminho, tá? Eu deixei aqui embaixo uma planilha de Excel com esses indicadores, que ela também é dinâmica, e vocês podem estar baixando essa planilha e colocando os indicadores de vocês ali. E como é que a gente coleta e interpreta esses dados, né? Não adianta a gente saber quais são os indicadores se a gente não tem um sistema simples para coletar e analisar esses dados, né? E a gente não precisa de softwares caros, né, ou consultores especializados. Com organização e rotina, você consegue manter esse controle com excelência. Então, quais são as 3 formas práticas da gente coletar, né, interpretar no dia a dia? Através da planilha, que como eu deixei já para vocês, elas são nossas aliadas nessa gestão. Ninguém precisa ter um Excel avançado, mas precisa aprender Excel. Então, tem cursos aí até de graça no YouTube, que dá para vocês entrarem e ter uma noção, né? Saber como mexe numa planilha, tá? E essas planilhas, a gente pode criar a coluna com o quê? Data, tipo de atendimento, falta, cancelamento, faturamento e muito mais. O céu é o limite, mas foi o que eu falei. Se a gente coloca 3 ou 4, é mais fácil da gente administrar esses que vão dar um número real para a gente do que a gente ter um monte de indicador que a gente não vai conseguir controlar na prática, né? Porque esses poucos indicadores são indicadores estratégicos, mas que com poucos minutos no dia ou uma vez na semana,
você consegue extrair dados dali, você consegue ir traçando seus planos de ações, né? As anotações diárias, elas são importantíssimas, tá? A gente ter um caderno, um bloco digital para registrar situações importantes, vale muito a pena. No caso do escritório, o que a gente pode colocar? Atrasos recorrentes, reclamações, sugestões de clientes, tá? Esses detalhes, eles contam histórias que os números não mostram sozinhos. Então, ouvir as pessoas que são atendidas também é bacana, né? Os formulários de avaliação, a gente pode usar o Google Forms ou ficha impressa para ouvir a opinião dos clientes e da equipe também, né? Então, vale a pena perguntar como é que foi o atendimento, o que poderia melhorar, qual a nota geral da sua experiência. Essas respostas, elas são valiosas para você ajustar a rota de melhoria com mais precisão, tá? E aqui vai o segredo. Coletar é hábito, interpretar é inteligência, tá? Então você precisa tirar um momento depois de coletar esses dados para você olhar e você se perguntar: o que esse dado está me mostrando? Onde eu posso melhorar? O que está funcionando e deve ser mantido? O que eu preciso mudar? Né? E uma coisa importantíssima também, que vou falar aqui pela terceira vez, tá? Nada é para punir, tudo é para evoluir. Então, quando a gente lidera com consciência também os dados, a gente também lidera com segurança e transforma a intuição em estratégia. Então, peguem aí a planilha de indicadores, deem uma olhada, mudem os indicadores se vocês quiserem, mas comecem a se familiarizar com a planilha de Excel, porque vocês terem ela no dia a dia é muito estratégico. Até a próxima aula.